70 anos de vida não me prepararam para aquele telefonema. O sonho da casa na praia finalmente havia se materializado, mas a voz do meu filho do outro lado da linha gelou meu coração. Olha, estou chegando com a Samantha. Se não gostar, é só voltar para a cidade. As palavras dele ecoaram como uma sentença, como se eu, Matilde Bueno, não tivesse mais direito às minhas próprias decisões. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou e ao mesmo tempo se fortaleceu. Durante toda a minha carreira como advogada, enfrentei juízes severos, promotores agressivos e clientes difíceis. Construí uma reputação inabalável nos tribunais de Florianópolis. Mas nada disso se comparava à dor de perceber que meu próprio filho me enxergava como um fardo, uma velha que precisava ser supervisionada. Aquela ligação foi apenas a confirmação do que eu já suspeitava há anos. A Praia dos Corais resplandecia sob o sol da manhã quando desliguei o telefone. O mar azul turquesa se estendia diante da minha varanda recém-adquirida, as ondas quebrando suavemente na areia clara. Eu havia economizado por décadas para ter esse momento, para finalmente desfrutar da tranquilidade após uma vida de trabalho árduo. Cada centavo daquela casa tinha sido conquistado com o suor do meu rosto, com noites sem dormir preparando processos, com a ausência nos aniversários de Júlio quando ele era criança. Lembro-me de sentar na cadeira de balanço da varanda, observando os pássaros marinhos sobrevoarem a costa. As palavras de Júlio ainda martelavam em minha mente. Como ele ousava falar comigo daquela maneira? Como tinha chegado a esse ponto nossa relação? Aquele menino que um dia eu embalei nos braços, que chorou em meu colo quando caiu da bicicleta pela primeira vez, que me olhava com admiração quando eu voltava dos tribunais. Onde estava aquele filho? O vento salgado bagunçou meus cabelos grisalhos enquanto eu tentava entender como nossa relação tinha se deteriorado tanto. Talvez tenha sido após a morte do pai dele, quando Júlio assumiu os negócios da família. Talvez tenha sido quando conheceu Samantha, uma mulher obcecada por status e dinheiro. Ou talvez tenha sido minha própria culpa, por sempre ter sido forte demais, independente demais, nunca demonstrando vulnerabilidade. Olhei para minha nova casa, ainda com caixas de mudança espalhadas pela sala, as paredes brancas ainda sem quadros, a cozinha impecável que mal tinha sido usada. Deveria ser um novo começo, não uma extensão dos problemas que eu tentava deixar para trás em Florianópolis. Foi então que meu celular vibrou com uma mensagem. Era Geraldo, meu novo vizinho, convidando-me para um café na Praça das Amendoeiras. Geraldo Pacheco tinha sido uma agradável surpresa naquele condomínio. Viúvo, ex-advogado como eu, tinha os mesmos 72 anos e uma vivacidade nos olhos que me lembrava tempos melhores. Nosso primeiro encontro aconteceu quando ele me ajudou com algumas caixas pesadas da mudança. E desde então, tínhamos criado uma rotina de cafés matinais na praça. Enquanto caminhava pela orla para encontrá-lo, comecei a pensar que talvez a visita de Júlio fosse uma oportunidade, não um problema. Talvez fosse hora de esclarecer algumas verdades, de reorganizar as dinâmicas de poder que há anos estavam desequilibradas. Porque eu, que passei a vida defendendo os direitos de outros, permitia que meu próprio filho me tratasse como incapaz. Geraldo já me esperava na praça, com 2 cafés sobre a mesa de madeira desgastada pelo tempo e pela maresia. Você parece preocupada, Matilde, ele comentou assim que me aproximei. Não consegui esconder. Nunca fui boa em disfarçar emoções. Meu filho está vindo me visitar, respondi, sentando-me à sua frente. Mas não é bem uma visita. É mais uma inspeção. Geraldo sorriu compreensivo. Seus olhos azuis, emoldurados por rugas profundas, pareciam ler minha alma. Deixe-me adivinhar. Ele acha que você não é mais capaz de tomar suas próprias decisões? Assenti, sorvendo um gole do café quente. Exatamente. E o pior é que não é de hoje. Há anos ele tenta controlar minhas finanças, meus investimentos. Fala comigo como se eu tivesse voltado à infância. Geraldo colocou sua mão enrugada sobre a minha. Sabe, Matilde, passei por algo semelhante com minha filha. Ela chegou a solicitar uma interdição judicial quando vendi meu apartamento em Porto Alegre para me mudar para cá. Aquela revelação me chocou. Geraldo, com toda a sua lucidez e inteligência,
Também havia enfrentado o preconceito etário dentro da própria família. Não era apenas comigo, era um padrão que se repetia com muitos idosos. "E o que você fez?" Perguntei genuinamente interessada. Mostrei a ela do que um velho ainda é capaz. Respondeu com um sorriso enigmático. "Quer conhecer alguns amigos meus? Acho que você vai se interessar pelo que estamos fazendo aqui na Praia dos Corais." Foi assim que Geraldo me levou até o restaurante Sabor do Mar, onde um grupo de idosos se reunia semanalmente. Não eram encontros apenas para jogar cartas ou reclamar de dores nas costas. Eram reuniões estratégicas, organizadas por ex-profissionais que, como eu, sentiam-se subestimados por suas famílias. Entre eles estava Osvaldo Teixeira, um senhor elegante de 75 anos que, descobri depois, era irmão mais velho do meu falecido marido. Que coincidência do destino encontrá-lo ali. Osvaldo tinha lágrimas nos olhos quando me reconheceu. "Matilde? Não acredito! Quanto tempo?" Enquanto conversávamos e relembrávamos o passado, Osvaldo começou a me contar sobre sua situação atual. Seu relato fez meu sangue ferver. Júlio, meu próprio filho, havia convencido Osvaldo a transferir para seu nome terrenos valiosos que pertenciam à família, prometendo cuidados e atenção que nunca se materializaram. Foi naquele momento, ouvindo o relato entrecortado por soluços de Osvaldo, que uma ideia começou a se formar em minha mente. A casinha na praia que eu havia comprado para relaxar poderia servir a um propósito muito maior. Meus conhecimentos jurídicos, minha experiência e minha rede de contatos não precisavam se aposentar junto comigo. Enquanto voltava para casa, com o sol já se pondo no horizonte, tornando o céu um espetáculo de cores, eu sabia que tinha uma decisão a tomar. Júlio chegaria em 3 dias com Samantha, tempo suficiente para preparar algo que mudaria para sempre nossa dinâmica familiar. Tempo suficiente para preparar uma surpresa que ele jamais esqueceria. Entrei em casa e fui direto para o telefone. A primeira ligação foi para Esther Fontes, minha melhor amiga que ainda morava em Florianópolis. A segunda, para Cristina Rezende, uma brilhante advogada que havia sido minha estagiária anos atrás. E a terceira, surpreendentemente, foi para meu neto Bernardo, um jovem de 18 anos que sempre demonstrou mais empatia e sensibilidade que o pai. "Bernardo, é sua avó. Preciso te contar algo importante, mas você não pode falar para seu pai." O telefonema de Bernardo naquela noite mudou tudo. Meu neto sempre foi diferente do pai, sensível, observador e com um senso de justiça que me lembrava de mim mesma quando jovem. Enquanto conversávamos, percebi que ele sabia muito mais sobre os negócios de Júlio do que eu imaginava. "Vovó, há algo que preciso te contar. Papai não sabe que estou ligando", disse ele com a voz trêmula. Encontrei documentos no escritório dele. Transferências, contratos, procurações, tudo com seu nome. Sentei-me na poltrona de frente para o mar, sentindo meu coração apertar. As ondas quebravam lá fora, implacáveis como as verdades que eu tentava ignorar por tanto tempo. Bernardo continuou falando, revelando um esquema elaborado que Júlio havia montado para, gradualmente, assumir o controle de todos os meus bens. "Ele tem uma pasta inteira com seu nome, vovó. Até formulários de interdição judicial já preenchidos, só esperando o momento certo para entrar com o pedido." As palavras de Bernardo foram como facadas. Interdição judicial? Meu próprio filho planejava me declarar incapaz? Eu, que passei 40 anos defendendo pessoas nos tribunais, que construí uma reputação inabalável como uma das advogadas mais respeitadas de Santa Catarina? "Tem mais, vovó", continuou Bernardo, sua voz agora quase um sussurro. "Samantha está grávida. Eles não contaram para ninguém ainda, mas ouvi uma conversa. Estão planejando usar o bebê como justificativa para te convencer a vender a casa de praia. Dizem que precisarão do dinheiro para criar o filho. A notícia da gravidez deveria ter me enchido de alegria. Outro neto, uma nova vida na família. Mas nas circunstâncias reveladas por Bernardo, senti apenas o gosto amargo da manipulação. Eles usariam até mesmo uma criança inocente como instrumento de pressão. Após desligar o telefone, fiquei horas olhando para o mar através da janela da sala. A lua cheia iluminava as águas, criando um caminho prateado que parecia apontar para o horizonte. Comecei a juntar as peças,
a relembrar pequenos incidentes que, isoladamente, pareciam inofensivos, mas que agora formavam um padrão perturbador. Lembrei-me de quando Júlio insistiu que eu desse a ele uma procuração só para facilitar algumas coisas no banco, enquanto eu viajava para visitar minha irmã em Recife. Lembrei-me de como ele questionou minha compra de um carro novo 2 anos atrás, dizendo que era desperdício para alguém da minha idade. Recordei as vezes em que ele aparecia sem avisar no meu antigo apartamento em Florianópolis, mexendo nos meus documentos, oferecendo-se para organizar minhas finanças. Todos eram sinais que eu conscientemente ignorei, porque a alternativa, aceitar que meu filho estava me traindo, era dolorosa demais. Como mãe, sempre encontrei justificativas para suas atitudes. Ele só está preocupado, dizia a mim mesma. É natural que queira cuidar de mim, agora que estou mais velha. Que tola eu fui. Na manhã seguinte, com a determinação renovada pelo sono e pela indignação, comecei a agir. Primeiro, liguei para Laura Magalhães, uma investigadora particular que havia trabalhado comigo em diversos casos antes de minha aposentadoria. Preciso de tudo que você puder encontrar sobre as empresas do meu filho, especialmente qualquer coisa relacionada ao nome de Oswaldo Teixeira ou ao meu próprio nome. Instruí. Laura não fez perguntas. Nossa relação profissional de décadas era baseada na confiança mútua. Ela apenas pediu 48 horas. Meu próximo passo foi visitar o cartório local. Como advogada experiente, eu sabia exatamente o que procurar e como. Passei horas analisando registros de transferências de propriedades na região. Foi ali que encontrei a primeira prova concreta. 3 terrenos que originalmente pertenciam a Oswaldo haviam sido transferidos para empresas registradas em nome de Júlio nos últimos 2 anos. As assinaturas nos documentos pareciam autênticas, mas algo não parecia certo. Dirigi até a casa de Oswaldo na parte mais antiga do condomínio Brisa do Mar. Encontrei-o em seu jardim, cuidando de suas orquídeas, um hobby que ele cultivava desde que sua esposa falecera. Ao me ver, seus olhos se iluminaram com afeto genuíno, mas também percebi neles uma sombra de vergonha. Matilde, que surpresa boa! Aceita um chá? Ofereceu, conduzindo-me para sua varanda. Sentados ali, com a brisa do mar bagunçando nossos cabelos grisalhos, fui direta. Oswaldo, preciso que me conte sobre os terrenos que você transferiu para Júlio. O semblante dele mudou imediatamente. Suas mãos enrugadas começaram a tremer levemente enquanto segurava a xícara de chá. Como você soube? Isso importa? Somos família, Oswaldo. O que aconteceu? Ele baixou os olhos, a vergonha estampada em cada ruga de seu rosto. Foi depois da cirurgia do coração, há 2 anos. Júlio apareceu no hospital, tão prestativo, tão preocupado. Disse que eu precisava me concentrar apenas em me recuperar, que ele cuidaria de tudo. Oswaldo continuou, relatando como, durante sua convalescença, Júlio trouxe diversos documentos para que ele assinasse. Papéis que, segundo ele, eram apenas formalizações para ajudar com as despesas médicas. Eu estava fraco, Matilde, e sozinho. Meus filhos todos vivem no exterior, você sabe. Júlio parecia genuinamente preocupado comigo. Visitava-me diariamente, trazia comida, contratou uma enfermeira. E os terrenos? Insisti suavemente. Ele disse que era apenas uma transferência temporária, para facilitar a venda de uma pequena parte e custear meu tratamento. Prometi ao seu marido, antes dele falecer, que aquelas terras ficariam na família. Júlio garantiu que estava apenas cumprindo a promessa do pai, cuidando do patrimônio familiar. Claro que era mentira. Os terrenos, localizados em uma área que recentemente havia sido designada para um grande desenvolvimento turístico, valiam milhões agora. E não havia registro de nenhuma transferência temporária. Júlio havia se tornado o proprietário definitivo. E as visitas? Ele continuou vindo depois que você se recuperou? Perguntei, já sabendo a resposta. Oswaldo sorriu tristemente. No início, sim. Depois ficaram mais raras. Nos últimos 6 meses, recebi apenas 2 ligações rápidas. Saí da casa de Oswaldo com o coração pesado, mas com uma certeza ainda maior do que precisava ser feito. No caminho para casa, parei no Mirante do Farol, aquele ponto onde se pode observar toda a extensão da Praia dos Corais. De lá,
Minha casa era apenas um ponto branco na paisagem, pequena e vulnerável diante da imensidão do oceano. Assim, eu me sentia naquele momento, pequena diante da traição que havia descoberto, mas determinada a não me deixar engolir por ela. Cristina Rezende atendeu meu chamado no mesmo dia. Apareceu na minha porta com uma pasta de documentos debaixo do braço e aquele olhar determinado que eu conhecia bem. O olhar de uma advogada pronta para a batalha. Sua ligação me intrigou, doutora. Matilde, disse ela enquanto se acomodava na minha sala. Confesso que fiquei surpresa. Pensei que estava aproveitando a aposentadoria. E estou à minha maneira, respondi. Mas preciso de sua ajuda em um assunto delicado, algo que exigirá discrição absoluta. Expliquei a situação para Cristina, mostrando os documentos que havia coletado, relatando as conversas com Bernardo e Osvaldo. Ela ouviu atentamente, tomando notas, seu rosto demonstrando primeiro surpresa, depois indignação e, finalmente, uma determinação que espelhava a minha. Isso é grave, doutora Matilde. Estamos falando de possível fraude, abuso de confiança, talvez até falsificação de documentos. Seu filho poderia enfrentar sérias consequências legais. Estou ciente disso, Cristina. Acredite, passei noites em claro considerando todas as implicações, mas não posso mais permitir que isso continue. Não se trata apenas de mim, há Osvaldo e provavelmente outros idosos que ele manipulou. Cristina assentiu, compreensiva. O que exatamente você tem em mente? Foi então que expus meu plano. Não buscava vingança, mas justiça. Não queria destruir meu filho, mas detê-lo. Fazê-lo encarar as consequências de suas ações e, talvez, mostrar-lhe um caminho de redenção. E, mais importante, queria criar um mecanismo para proteger outros idosos de situações semelhantes. Quero transformar parte desta casa em um escritório de advocacia especializado em direitos dos idosos, expliquei. Um lugar onde pessoas como Osvaldo possam buscar orientação jurídica gratuita ou a baixo custo. E quero que você lidere isso comigo. Os olhos de Cristina brilharam com entusiasmo. É uma ideia brilhante, doutora Matilde. Na verdade, sempre sonhei em trabalhar com algo assim, mas nunca tive os recursos ou a coragem para começar. Bem, tenho os recursos. E quanto à coragem, digamos que 70 anos de vida me ensinaram que nunca é tarde demais para ser corajosa. Nos dias que se seguiram, trabalhamos incansavelmente. Geraldo trouxe mais 2 advogados aposentados que se entusiasmaram com o projeto. Esther chegou de Florianópolis com móveis de escritório que não utilizava mais em sua clínica de psicologia. Laura, a investigadora, entregou-me uma pasta grossa com documentos que revelavam um padrão ainda mais perturbador nas atividades de Júlio. Não era apenas Osvaldo. Havia pelo menos mais 4 idosos na região que haviam transferido bens significativos para empresas vinculadas ao meu filho. A maior surpresa, porém, foi a chegada de Bernardo 2 noites antes da visita de Júlio e Samantha. Ele apareceu na minha porta com uma mochila nas costas e olhos determinados. Papai pensa que estou em um acampamento com amigos da faculdade, explicou. Quero ajudar, vovó. Estou estudando direito, como você sabe. Isso pode ser um estágio para mim. Abracei meu neto com força, emocionada com sua coragem e lealdade. Naquela noite, conversamos até tarde, e Bernardo me revelou mais detalhes sobre os esquemas de Júlio, incluindo conversas que ouvira entre o pai e alguns sócios sobre como lucrar com a vulnerabilidade de pessoas idosas. Ele tem uma frase que repete sempre, vovó, contou Bernardo com visível desconforto. Ele diz que velhos são como crianças, fáceis de convencer e incapazes de gerenciar seu próprio dinheiro. Dói ouvir meu próprio pai falando assim. Aquelas palavras me atingiram profundamente. Era assim que meu filho me via? Como uma criança incapaz? Como alguém a ser manipulado e explorado? A dor era lancinante, mas também fortalecedora. Cada nova revelação apenas solidificava minha determinação. Na véspera da chegada de Júlio, nosso improvisado escritório já estava montado na ala leste da casa. Mesas, computadores, arquivos, tudo organizado com eficiência profissional. Cristina havia preparado dossiês completos sobre cada caso identificado, incluindo opções legais para reparação.
Geraldo e seus amigos advogados haviam elaborado um plano de atendimento comunitário. Esther organizou um espaço acolhedor para receber os idosos, entendendo que muitos viriam fragilizados e temerosos. Bernardo, com seu conhecimento de tecnologia, criou um site simples mas eficiente para o escritório de advocacia Bueno Especial para Idosos. Como decidimos chamar nossa iniciativa? O nome era uma homenagem ao meu falecido marido, que sempre defendera os direitos dos mais vulneráveis. Naquela noite, sentei-me novamente na varanda, observando o mar. O mesmo mar que testemunhara minhas lágrimas dias atrás, agora parecia me dar força. As ondas continuavam seu movimento eterno, lembrando-me que, assim como elas, eu poderia ser suave ou poderosa, dependendo da necessidade. Osvaldo juntou-se a mim, trazendo 2 taças de vinho. Nervosa com a manhã? Perguntou, sentando-se na cadeira ao lado. Estranhamente não, respondi com sinceridade. Sinto mais clareza e propósito agora do que em muitos anos. Estou preparada para o que vier. Sabe? Disse ele após um momento de silêncio contemplativo. Sempre admirei sua força, Matilde. Mesmo nos momentos mais difíceis, durante o processo de separação, durante a doença de sua mãe, durante os desafios no trabalho, você nunca se dobrou. Talvez seja por isso que Júlio sente necessidade de me controlar. Refleti. Minha independência sempre o incomodou, mesmo quando era criança. Ele queria uma mãe tradicional, que vivesse exclusivamente para ele, não uma que passasse noites estudando processos ou viajando para conferências. Não se culpe. Osvaldo tocou gentilmente minha mão. Você foi uma excelente mãe, dando a ele o mais importante, exemplo de integridade e força. Se ele escolheu outro caminho, a responsabilidade é dele, não sua. Assenti, grata pelo apoio. Conversamos mais um pouco, relembrando histórias antigas, falando sobre nossos sonhos para o futuro. Sim, mesmo aos 70 anos, ainda tínhamos sonhos. Quando Osvaldo se despediu, eu sabia que não estaria sozinha no dia seguinte. Tinha amigos, aliados, pessoas que acreditavam no mesmo propósito que eu. Dormi surpreendentemente bem naquela noite, sem pesadelos, sem insônia. Talvez porque, pela primeira vez em anos, eu me sentia completamente no controle da minha vida, das minhas decisões. A surpresa que aguardava Júlio e Samantha estava pronta. Não era uma armadilha, nem uma vingança mesquinha. Era um ato de justiça, de reafirmação da minha dignidade e, quem sabe, uma oportunidade de redenção para meu filho. Na manhã seguinte, enquanto me arrumava diante do espelho, notei algo diferente em meu reflexo. Os mesmos cabelos grisalhos, as mesmas rugas que contavam histórias de risos e lágrimas, mas havia um brilho renovado nos olhos, uma postura mais ereta, um sorriso determinado que há muito não via. O relógio da sala marcava 9h45 quando ouvi o som de um carro estacionando lá fora. Pela janela, vi o SUV luxuoso de Júlio, brilhando sob o sol da manhã. Era a hora. Respirei fundo, ajustei o colar de pérolas que havia sido presente de formatura do meu pai tantas décadas atrás e dirigi-me à porta. A campainha tocou. Abri a porta com um sorriso sereno, pronta para receber meu filho e sua esposa, pronta para o confronto que mudaria para sempre nossa dinâmica familiar. Mãe, que saudades! Exclamou Júlio com um entusiasmo que não alcançava seus olhos. Ao seu lado, Samantha exibia um sorriso ensaiado, segurando uma pequena cesta de presentes que reconheci como aquelas pré-montadas de lojas de shopping. Filho, Samantha, entrem, respondi com uma calma que surpreendeu a mim mesma. A viagem foi tranquila? Um pouco de trânsito na saída de Florianópolis, mas nada demais, respondeu Júlio, entrando na casa e observando o ambiente com olhos calculistas. Uau, você realmente investiu neste lugar, hein? O tom condescendente em sua voz era quase palpável. Samantha entregou-me a cesta, evitando contato visual prolongado. Trouxemos alguns mimos para você. Aqueles chocolates belgas que você gosta, um chá especial para ajudar no sono. Você sabe, coisas para o seu bem-estar. Agradeci, colocando a cesta sobre o aparador da entrada. Que gentileza! Venham, vou mostrar a casa. Fiz algumas adaptações desde a última vez que conversamos.
Conduze-os pela sala principal, onde propositalmente nada havia mudado. Os mesmos móveis que Júlio havia visto nas fotos que enviei anteriormente. As mesmas cortinas leves balançando com a brisa do mar. Ele parecia relaxar gradualmente, provavelmente concluindo que seu telefonema autoritário havia surtido efeito. Está tudo muito bonito, mãe. Simples, aconchegante, perfeito para uma pessoa da sua idade. Sorri, ignorando a condescendência. Obrigada. Agora, deixem-me mostrar a parte leste da casa. Acho que vocês vão se surpreender. Conduzi-os pelo corredor que levava à antiga área de lazer, agora completamente transformada. Ao abrir as portas duplas de madeira, observei atentamente suas expressões. A surpresa foi imediata e inconfundível. Onde antes havia uma sala vazia com vista para o jardim, agora existia um escritório de advocacia completo. 5 mesas com computadores, estantes com livros jurídicos, uma pequena recepção e, o mais impressionante, pessoas trabalhando. Cristina, Geraldo, os outros 2 advogados e, claro, Bernardo, que se virou da tela do computador ao ouvir a porta abrir. "Vovó! Oi, pai! Oi, Samantha!" exclamou ele com uma naturalidade que me encheu de orgulho. O rosto de Júlio passou por uma sequência de emoções em segundos. Surpresa, confusão, choque e, finalmente, algo próximo ao pânico quando avistou Osvaldo sentado em uma das mesas laterais, analisando documentos. O que significa isso?" Gaguejou ele, olhando ao redor como se tivesse entrado em uma dimensão alternativa. "E o que Bernardo está fazendo aqui? E... tio Osvaldo?" "Isso, meu filho." Respondi com uma tranquilidade que vinha da certeza de estar finalmente no controle. "É o escritório de advocacia Bueno Especial para Idosos. Nossa missão é fornecer assistência jurídica gratuita para pessoas idosas vítimas de abuso financeiro, manipulação e fraudes." Samantha empalideceu visivelmente, agarrando a bolsa cara contra o corpo como se fosse um escudo. "Que legal, dona Matilde! Um projeto de aposentadoria?" "Não exatamente, querida. É mais um retorno às minhas raízes. A verdadeira essência do direito. Proteger os vulneráveis contra aqueles que abusam de sua confiança." O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Todos no escritório haviam parado suas atividades para observar a cena. Cristina se aproximou, estendendo a mão profissionalmente. "Dr. Júlio Bueno, imagino. Sou Cristina Rezende, coordenadora jurídica do escritório. Sua mãe fala muito sobre você." Júlio apertou a mão dela automaticamente, ainda atordoado. "Mãe, podemos conversar em particular?" "Certamente", respondi. "Mas antes gostaria que conhecesse nossos casos atuais. Osvaldo, pode vir aqui um momento?" Osvaldo levantou-se lentamente, apoiando-se em sua bengala, uma imagem que acentuava sua vulnerabilidade. Embora eu soubesse que por trás daquela aparência frágil existia uma mente afiada e uma determinação renovada. Ele se aproximou, encarando Júlio nos olhos. "Olá, sobrinho. Faz tempo que não me visita. Estou me sentindo muito melhor. Obrigado por perguntar." A ironia na voz de Osvaldo era sutil, mas cortante. Vi uma gota de suor escorrer pela têmpora de Júlio, que olhava de Osvaldo para mim, depois para Bernardo, claramente tentando calcular quantas pessoas sabiam sobre suas atividades. "Vamos para a varanda", sugeri. "Bernardo, continue o trabalho que estava fazendo. Voltamos logo." Conduzi Júlio e Samantha para a varanda dos fundos, que oferecia uma vista deslumbrante da praia. Mas naquele momento, nenhum de nós estava interessado na paisagem. Assim que fechei a porta de vidro atrás de nós, Júlio explodiu. "Que diabos está acontecendo aqui, mãe? Isso é algum tipo de piada? E o que Bernardo está fazendo aqui? Ele deveria estar em um acampamento com amigos." "Sente-se, Júlio", disse com firmeza, indicando as cadeiras da varanda. "Você também, Samantha. Esta conversa será mais longa do que vocês imaginam." Relutantemente, eles se sentaram. Notei que Samantha parecia querer estar em qualquer outro lugar menos ali. Júlio, por outro lado, alternava entre pânico e tentativas de retomar o controle da situação. "Isso é absurdo, mãe.
Você não pode simplesmente abrir um escritório de advocacia na sua casa. Há leis, regulamentos. E o que meu filho está fazendo aqui? Ele é menor de idade e você não pode... Ele tem 18 anos, Júlio. É adulto perante a lei. E quanto ao escritório, tudo está devidamente registrado e legalizado. Cristina cuidou pessoalmente disso. E desde quando você planeja isso? Por que não me contou? Pela mesma razão que você não me contou sobre os terrenos de Osvaldo. Respondi calmamente. Ou sobre as procurações que forjou com minha assinatura. Ou sobre os formulários de interdição que mantém em seu escritório, prontos para usar contra mim na primeira oportunidade. O rosto de Júlio perdeu toda a cor. Ao seu lado, Samantha arregalou os olhos, genuinamente surpresa. Aparentemente, nem todos os esquemas de Júlio eram de conhecimento da esposa. Do que você está falando? Isso é ridículo. Alguém andou colocando ideias na sua cabeça. Foi Bernardo? O que aquele moleque disse para você? Não culpe seu filho. Ele apenas confirmou o que eu já suspeitava há anos. Laura Magalhães. Você se lembra dela, não? A investigadora particular que trabalhou comigo em tantos casos. Reuniu provas mais que suficientes. Tirei do bolso um pequeno pendrive e coloquei sobre a mesa entre nós. Aqui está tudo. Cópias de documentos, gravações, depoimentos de outras vítimas, transferências bancárias para contas nas Ilhas Cayman. Você foi descuidado, filho. Samantha voltou-se para Júlio perplexa. Ilhas Cayman? Do que ela está falando, Júlio? Você disse que nosso dinheiro estava todo investido em imóveis. Júlio ignorou a esposa, concentrando-se em mim, sua expressão agora uma mistura de raiva e medo. Você não tem ideia do que está fazendo. Isso vai destruir nossa família. É isso que você quer? Nossa família já estava destruída, Júlio. Destruída por mentiras, pela sua ganância, pela forma como você traiu não apenas a mim, mas os valores que seu pai e eu tentamos te ensinar. Valores? Ele riu amargamente. Que valores, mãe? Trabalhar até a exaustão como você fez? Nunca estar presente? Colocar clientes estranhos acima da própria família? Respirei fundo, sentindo o peso daquelas palavras. Havia verdade nelas, uma verdade que eu precisava reconhecer. Você tem razão em parte. Cometi erros como mãe. Talvez não tenha estado tão presente quanto deveria. Mas isso não justifica o que você fez, Júlio. Roubar de idosos vulneráveis? Planejar me declarar incapaz apenas para controlar meu dinheiro? Usar seu próprio filho como peão nesse jogo? Bernardo não tem nada a ver com isso, protestou ele defensivamente. Não? Então por que mentiu para ele sobre onde estaria hoje? Por que tem escondido dele suas atividades financeiras? Por que se esforça tanto para mantê-lo afastado de mim? Samantha, que estivera absorvendo tudo em silêncio, subitamente se levantou. Preciso ir ao banheiro. Com licença. Quando ela saiu, ficamos apenas Júlio e eu, frente a frente, como não estávamos há anos, realmente nos vendo um ao outro, sem máscaras, sem pretensões. O que você quer, mãe? Perguntou ele finalmente, sua voz agora desprovida da arrogância habitual. Dinheiro? É isso? Quer que eu devolva o que peguei? Quero justiça, Júlio. Não apenas para mim, mas para Osvaldo e todas as outras pessoas que você manipulou. Quero que você enfrente as consequências de suas ações. Você vai me denunciar à polícia? Sua próprio filho? A pergunta pairou no ar por um momento. Essa era a questão que mais me atormentara nas noites insones que precederam aquele encontro. Essa decisão não cabe apenas a mim. Cabe também às suas vítimas. Osvaldo, por exemplo, tem todo o direito de apresentar uma queixa criminal. E pelos documentos que temos, outros farão o mesmo. Júlio baixou a cabeça, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de desespero. Você não entende. Estou com problemas, mãe. Dívidas. Apostas. As coisas saíram do controle. Aquela confissão me pegou de surpresa. Júlio, sempre tão controlado, tão calculista, admitindo fraqueza? Seria mais uma manipulação ou finalmente um vislumbre de honestidade? Que tipo de problemas? Comecei a investir em criptomoedas há alguns anos. No início deu certo, ganhei muito dinheiro. Comprei a casa no condomínio fechado, o carro novo, financiei a clínica de estética de Samantha. Mas então o mercado despencou.
Perdi quase tudo. Tentei recuperar com apostas esportivas, mas só piorou. Agora devo dinheiro para pessoas perigosas. A porta da varanda se abriu e Samantha retornou, seus olhos vermelhos e inchados evidenciando que estivera chorando. Ela se sentou ao lado de Júlio, mas manteve uma distância proposital. Ele está falando a verdade, disse ela, surpreendendo-nos. Descobri há 3 meses, quando um homem apareceu na clínica exigindo pagamento. Júlio me implorou para não contar a ninguém, disse que resolveria tudo. E você acreditou nele? Que escolha eu tinha? Estou grávida de 4 meses. Não é assim que imaginei formar minha família. A notícia da gravidez, mesmo já tendo sido revelada por Bernardo, ainda me atingiu. Outro neto ou neta a caminho, nascendo em meio a toda essa confusão. Por que não veio falar comigo, Júlio? Por que recorrer a esquemas, fraudes, em vez de simplesmente pedir ajuda? Ele deu uma risada amarga. Pedir ajuda? Para você? A grande Matilde Bueno? A advogada incorruptível, defensora da justiça? Você me olharia com o mesmo desprezo que está me olhando agora. Preferi resolver do meu jeito. E olhe onde seu jeito nos trouxe. Um silêncio pesado caiu sobre nós 3. Lá longe, o som das ondas continuava seu ritmo constante, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam. Então é isso? Você vai me entregar? Acabar com minha vida, com minha carreira? Seu próprio filho? Aquela pergunta dilacerava meu coração. Apesar de tudo, apesar de cada traição, cada mentira, ele ainda era meu filho. O bebê que embalei nas noites insones, o menino que ensinei a andar de bicicleta, o adolescente rebelde que, apesar dos conflitos, ainda me abraçava antes de dormir. Tenho uma proposta, disse finalmente. Não uma negociação, entenda bem. Uma proposta com condições não negociáveis. Júlio se inclinou para a frente, atento. Samantha também parecia subitamente interessada. Primeiro, você devolverá tudo o que tomou indevidamente. Os terrenos de Osvaldo, o dinheiro das outras vítimas, tudo. Segundo, você se submeterá a tratamento para vício em jogos. Sim, Júlio, é um vício, não uma série de escolhas ruins. Terceiro, trabalharão voluntariamente no nosso escritório, usando seus conhecimentos para ajudar, não prejudicar. Trabalhar aqui como um funcionário, como reparação e como forma de reconexão com valores que você parece ter esquecido. E se eu recusar? Então seguiremos pelos canais oficiais. Com as provas que temos, você enfrentará não apenas processos civis, mas também criminais. Júlio olhou para Samantha, que assentiu quase imperceptivelmente. Quanto tempo teríamos que trabalhar aqui? Pelo tempo necessário para reparar o dano causado. Não apenas financeiro, mas moral. Pode levar anos, Júlio. Ele respirou fundo, passando a mão pelo rosto como se tentasse acordar de um pesadelo. E onde moraríamos? Nossa casa, bem, tecnicamente não é mais nossa. O banco está prestes a retomá-la. Olhei para o mar através da janela, considerando as implicações do que estava prestes a propor. A casa tem quartos suficientes. Vocês podem ficar aqui até se estabilizarem. Samantha engasgou, claramente não esperando tal oferta. Depois de tudo que ele fez, você ainda o acolheria? Voltei meu olhar para ela, depois para Júlio. Não estou fazendo isso apenas por ele. Estou fazendo pelo bebê que você carrega, por Bernardo, pela memória do pai dele, meu marido, que acreditava na redenção até nos casos mais difíceis. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Júlio, algo que eu não via desde que ele era adolescente. Não eram lágrimas manipuladoras, eram reais, profundas, vindas de um lugar de vergonha e arrependimento que talvez ele nem soubesse que ainda existia dentro de si. Por que, mãe? Por que você faria isso por mim depois de tudo? Porque justiça sem compaixão é apenas vingança disfarçada. E porque, apesar de tudo, você ainda é meu filho. Não posso desistir de você, mesmo quando você desistiu de si mesmo. Naquele momento, a porta da varanda se abriu novamente e Bernardo apareceu, hesitante. Posso me juntar a vocês? Fiz sinal para que ele entrasse. Meu neto, tão jovem e já tão sábio, tão corajoso, sentou-se ao meu lado, suas mãos nervosamente entrelaçadas. Pai,
Eu sinto muito por ter mentido sobre o acampamento, mas não podia ficar parado vendo o que estava acontecendo. Júlio olhou para o filho como se o visse pela primeira vez. Não como uma extensão de si mesmo ou como um peão em seus esquemas, mas como um indivíduo independente, com sua própria moral, suas próprias escolhas. Estou decepcionado com você, disse Bernardo, sua voz tremendo levemente. Mas também acredito que pessoas podem mudar. Vovó me ensinou isso. Observei aquela cena com o coração apertado. 3 gerações da família Bueno, em uma encruzilhada moral. As escolhas que fizéssemos naquele dia moldariam não apenas nosso futuro imediato, mas o legado que deixaríamos. Então, Júlio, disse finalmente, qual é sua decisão? Ele olhou para cada um de nós, para Samantha, para Bernardo, para mim, e então, com uma voz quebrada pela emoção, mas estranhamente firme em sua resolução, respondeu: aceito suas condições, mãe. Todas elas. Naquele momento, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, lançando tons dourados sobre o mar, senti que estávamos todos no limiar de algo novo. Não um final feliz instantâneo, mas o começo de um longo e difícil processo de cura, redenção e, quem sabe, reconciliação. Aos 70 anos, eu havia comprado uma casa de praia para relaxar. Em vez disso, encontrei um novo propósito, um novo começo e talvez, apenas talvez, uma chance de reconstruir o que estava quebrado em minha família. 3 meses se passaram desde aquela tarde decisiva na varanda. O verão cedeu lugar ao outono, e as praias de Santa Catarina ficaram mais vazias, com apenas os moradores locais aproveitando as areias douradas. Nossa casa, agora lar não apenas para mim, mas também para Júlio, Samantha e seu bebê a caminho. Havia encontrado uma nova rotina, tensa no início, mas gradualmente mais natural. Naquela manhã de abril, acordei antes do amanhecer como havia se tornado meu costume. Preparei um chá de camomila e caminhei até a praia ainda escura, deixando que a areia fria massageasse meus pés enrugados. Era nesse momento solitário do dia que eu conseguia organizar meus pensamentos, contemplar as mudanças drásticas em nossa dinâmica familiar e avaliar os progressos do nosso agora bem estabelecido escritório de advocacia. A lua ainda brilhava no céu quando avistei uma silhueta familiar caminhando em minha direção. Era Samantha, seu ventre de 7 meses proeminente sob o casaco leve que usava contra a brisa marinha. Não consegui dormir, explicou ela, parando ao meu lado. O bebê está agitado hoje. Ofereci-lhe espaço no tronco de árvore onde eu estava sentada. Nos primeiros dias após mudarem-se para minha casa, Samantha mal falava comigo, constrangida pela situação, envergonhada pelo comportamento do marido, talvez ressentida por eu ter exposto verdades que ela preferia ignorar. Mas aos poucos, surpreendentemente, construímos uma relação que nunca tivemos antes. Já pensaram em um nome? Perguntei, observando como ela acariciava a barriga com ternura. Se for menina, estava pensando em Matilde, respondeu ela, olhando para mim com um sorriso tímido. A surpresa deve ter sido evidente em meu rosto, pois ela rapidamente acrescentou: foi ideia do Júlio, na verdade. Aquilo me emocionou mais do que eu gostaria de admitir. Meu filho, apesar de todos os erros cometidos, encontraram um caminho para expressar algo que palavras diretas pareciam incapazes de comunicar. É um nome forte, comentei, tentando disfarçar a emoção em minha voz. Um nome com responsabilidade. Exatamente o que ele disse. Ficamos ali, observando o mar em silêncio, até que os primeiros raios de sol começaram a colorir o horizonte. Era hora de voltar e preparar-me para mais um dia no escritório. Ao retornarmos para casa, encontramos Júlio já desperto, preparando o café da manhã para todos. Essa era outra mudança surpreendente. Meu filho, que sempre tivera empregados para as tarefas domésticas, agora assumira responsabilidades pela casa com uma humildade que eu jamais imaginaria possível. Bom dia, cumprimentou ele, colocando a mesa. Fiz aquele pão integral que você gosta, mãe. Bernardo chegou logo depois, com livros de direito debaixo do braço. Ele estava oficialmente estagiando em nosso escritório, enquanto cursava o primeiro ano da faculdade. Seu idealismo e energia juvenil traziam um equilíbrio essencial para a nossa equipe.
composta majoritariamente por advogados experientes como eu, Geraldo e Cristina. Temos uma nova cliente hoje, anunciou ele, servindo-se de café. Dona Iracema, 83 anos. Segundo Cristina, é um caso complicado envolvendo um sobrinho que assumiu sua procuração enquanto ela estava hospitalizada. Júlio ergueu os olhos do jornal que folheava, uma expressão de desconforto evidente em seu rosto. Casos como esses sempre o afetavam profundamente agora, como se cada novo cliente fosse um espelho de seus próprios erros passados. Vou atendê-la pessoalmente, ofereci, observando a reação de meu filho. Júlio, você poderia me acompanhar? Sua experiência com procurações questionáveis pode ser útil para identificarmos os possíveis problemas. Ele assentiu, engolindo em seco. Essa era a parte da terapia que havíamos desenvolvido. Confrontar diretamente os erros do passado. Usar o conhecimento adquirido nas atividades ilícitas para agora proteger aqueles que ele anteriormente exploraria. O telefone tocou, interrompendo nosso café da manhã. Bernardo atendeu, seu rosto assumindo uma expressão séria enquanto escutava. É o Osvaldo, disse ele, cobrindo o bocal com a mão. Parece urgente. Osvaldo raramente ligava tão cedo. Desde que recuperara seus terrenos através de um acordo extrajudicial que evitou expor Júlio publicamente, ele se tornara não apenas um cliente, mas um parceiro ativo no escritório, ajudando a identificar outros idosos vulneráveis na comunidade. Osvaldo, bom dia. Algum problema? Matilde, você precisa vir até o restaurante Sabor do Mar agora. Rodrigo Cardoso está aqui, aquele corretor que te vendeu a casa, lembra? E não está sozinho. Tem um grupo de empresários com ele. Estão falando sobre um grande empreendimento na Praia dos Corais. Acho que você vai querer ouvir isso. Desliguei o telefone e compartilhei rapidamente a informação com minha família. Júlio e Bernardo se ofereceram para me acompanhar imediatamente. Em 15 minutos, estávamos entrando no pequeno restaurante à beira-mar, que se tornara um ponto de encontro para os moradores locais. Osvaldo acenou discretamente de uma mesa no canto, de onde podia observar um grupo de 5 homens de terno. Uma visão incomum naquele estabelecimento simples, frequentado principalmente por pescadores e moradores locais. Aquele é Rodrigo. Apontei discretamente para o homem de cabelos grisalhos que gesticulava animadamente. Os outros eu não conheço. Eu conheço, murmurou Júlio, tensionando visivelmente. O de azul é Fernando Meirelles, grande incorporador. Os outros 2 são executivos da construtora Atlântica. E aquele mais jovem, com tablet, é Lucas Fontes, especialista em licenciamento ambiental. Já trabalhei com todos eles. Sentamos a algumas mesas de distância, pedindo cafés para disfarçar nossa presença enquanto tentávamos captar fragmentos da conversa. Não precisamos esperar muito. Logo Rodrigo se levantou, desenrolando uma planta arquitetônica sobre a mesa. Senhores, o complexo Coral Bay transformará completamente esta região. 5 torres residenciais de luxo, um shopping center, marina para iates. A Praia dos Corais deixará de ser esse lugarejo esquecido para se tornar o novo destino da elite. Senti meu coração acelerar. O lugarejo esquecido, ao qual ele se referia com tanto desdém, era um paraíso natural ainda preservado, lar de famílias de pescadores há gerações. Uma comunidade tranquila onde idosos como eu haviam encontrado paz e propósito. E quanto às licenças ambientais, questionou um dos executivos. Esta área não tem restrições de construção? O jovem especialista sorriu com arrogância. Deixem isso comigo. Tenho contatos no órgão ambiental. Com as contribuições certas para as campanhas certas, esses obstáculos desaparecem. Júlio e Bernardo trocaram olhares significativos comigo. O que estávamos presenciando era o planejamento de um crime ambiental e possivelmente um esquema de corrupção. E os moradores atuais? Perguntou outro executivo. Prevejo resistência. Rodrigo deu de ombros com indiferença. A maioria são velhos e pescadores sem recursos. Oferecemos uma mixaria, criamos alguma pressão se necessário, e eles saem. Os mais difíceis serão alguns aposentados de classe média que compraram casas recentemente. Mas nada que um bom advogado não resolva. Senti o sangue ferver em minhas veias. Era exatamente esse tipo de atitude predatória contra idosos e comunidades vulneráveis
que nosso escritório fora criado para combater. Preciso ir, murmurei para Osvaldo e minha família. Tenho uma ideia. Saí do restaurante discretamente, caminhando com determinação até a Praça das Amendoeiras, onde sabia que encontraria Dona Zulmira, a líder da Associação de Moradores Locais. Aos 78 anos, com a energia de alguém décadas mais jovem, ela coordenava desde eventos comunitários até campanhas de preservação ambiental. Zulmira, chamei, avistando-a alimentando os pássaros como fazia todas as manhãs. Precisamos conversar. É urgente. Em menos de 1 hora, minha sala no escritório estava lotada. Zulmira trouxera outros 5 representantes comunitários, 2 pescadores, uma professora aposentada, o dono da farmácia local e o médico do posto de saúde. Cristina, Geraldo e os outros advogados também estavam presentes, assim como Júlio, que parecia especialmente afetado pelo que testemunhamos. Então eles planejam literalmente engolir nossa comunidade, concluiu Zulmira depois que relatei detalhadamente a conversa ouvida. Transformar nosso paraíso em mais um playground para ricos. E não tem escrúpulos quanto aos meios, acrescentei. Falaram abertamente sobre suborno a fiscais ambientais e táticas de pressão contra moradores idosos. E o que podemos fazer? Perguntou um dos pescadores, seu Altamiro, cuja família pescava naquelas águas há 5 gerações. Somos simples, não temos poder nem dinheiro para enfrentar esses tubarões. Foi Júlio quem se manifestou, surpreendendo a todos. Talvez não tenham dinheiro, mas tem algo que eles precisam: a terra. E mais importante, tem direitos. Direitos que podem ser defendidos juridicamente. Todos os olhares se voltaram para meu filho. Alguns desconfiados, outros curiosos. Poucos ali sabiam de seu passado, do outro lado da lei em que ele havia operado. Conheço bem como esses incorporadores pensam, continuou ele. Estive envolvido com pessoas assim. Eles contam com a ignorância das pessoas sobre seus direitos, com o medo, com a desorganização comunitária. E você sugere? Incentivei, secretamente orgulhosa de vê-lo usando seu conhecimento para o bem. Uma ação coordenada em várias frentes: jurídica, comunitária, midiática e política. Ele se levantou, caminhando até o quadro branco em nossa sala de reuniões. Posso? Assenti, e ele começou a delinear um plano tão meticuloso quanto ambicioso. Enquanto falava, vi não o Júlio manipulador e ganancioso que havia traído minha confiança, mas um estrategista brilhante usando seus talentos para proteger, não explorar. Primeiro, precisamos de informações, explicou ele, desenhando um diagrama. Quais terrenos eles já adquiriram? Quais licenças já solicitaram? Quem são seus parceiros locais? Bernardo, você e Laura podem investigar isso? Meu neto assentiu entusiasticamente. Laura, nossa investigadora de confiança, já anotava nomes e possíveis fontes de informação. Segundo, precisamos criar uma barreira legal. Cristina, podemos entrar com ações preventivas questionando o impacto ambiental? Geraldo, você conhece alguém no Ministério Público que possa se interessar por um potencial caso de corrupção envolvendo licenciamento ambiental? Os advogados trocaram olhares e começaram imediatamente a discutir estratégias jurídicas. Júlio continuou, dirigindo-se agora aos representantes comunitários. Terceiro, e talvez o mais importante, organização comunitária. Dona Zulmira, precisamos de todos os moradores unidos, assembleias, manifestações pacíficas, petições. Mostrar que não é apenas um punhado de velhos e pescadores sem recursos, como eles disseram, mas uma comunidade forte e decidida. Zulmira sorriu com determinação. Isso não será problema. Quando nossa comunidade é ameaçada, nos unimos como uma família. E por último, concluiu Júlio, olhando para mim, precisamos de uma porta-voz, alguém que possa dar um rosto a essa luta. Alguém respeitado, articulado, com credibilidade. Mãe, você aceitaria esse papel? A sala ficou em silêncio, todos os olhares voltados para mim. Aos 70 anos, eu jamais imaginaria estar na linha de frente de uma batalha comunitária contra poderosos incorporadores. Mas não era exatamente para isso que eu havia criado o escritório? Para usar minha experiência,
Meus conhecimentos, em defesa daqueles que a sociedade frequentemente ignora ou explora? Aceito, respondi com firmeza, mas não serei a única face desta luta. Cada um de vocês, cada morador, cada pessoa que ama este lugar será igualmente importante. A reunião se estendeu por horas, com planos sendo detalhados, tarefas distribuídas, estratégias refinadas. Quando todos finalmente saíram, já era quase noite. Permaneci na sala com Júlio, que organizava as anotações feitas durante o dia. Você foi impressionante hoje, comentei, observando-o com novos olhos. Usar seu conhecimento do lado negro para o bem é uma forma poderosa de redenção. Ele sorriu timidamente, algo raro no antigo Júlio, sempre tão confiante e por vezes arrogante. Aprendi com os melhores. Ou melhor, com a melhor. Saímos juntos para a varanda, contemplando a praia que agora lutávamos para preservar. As luzes das casas dos pescadores brilhavam ao longe, e o farol emitia seu feixe de luz intermitente sobre as águas escuras. Sabe o que é irônico? Comentou ele depois de um longo silêncio. Há 2 anos, eu provavelmente estaria do outro lado dessa história. Seria um dos investidores nesse projeto, vendo apenas o lucro, não as pessoas que seriam afetadas. As pessoas mudam, filho. É o privilégio de estar vivo, a possibilidade de reinvenção, de redenção. Ele hesitou, então perguntou quase em um sussurro: Você já me perdoou? Realmente? Aquela pergunta pairava entre nós há meses, não dita, mas sempre presente. Olhei para meu filho. Não o homem que havia tramado contra mim e contra tantos outros idosos, mas o menino que um dia fora, o jovem idealista antes que a ganância o corrompesse, e o homem que agora lutava para reconstruir-se. O perdão não é um evento, Júlio, é um processo. Estamos no caminho. Ele assentiu, compreendendo. Na manhã seguinte, nossa campanha contra o complexo Coral Bay começou oficialmente. Bernardo e Laura revelaram que o projeto já havia adquirido secretamente 8 propriedades estratégicas na região, incluindo a de um idoso que fora praticamente coagido a vender por um valor muito abaixo do mercado. Cristina imediatamente entrou com uma ação para anular essa venda, alegando coação e má-fé. Geraldo conseguiu uma reunião com um promotor ambiental que se mostrou extremamente interessado nas gravações que fizemos clandestinamente da conversa no restaurante, especialmente nas partes que mencionavam suborno a fiscais. Dona Zulmira, por sua vez, organizou a primeira assembleia comunitária no salão da igreja local. Para minha surpresa, o espaço ficou pequeno para tantos moradores. Pescadores, comerciantes, professores, aposentados, todos unidos pelo amor àquele lugar e pela determinação de protegê-lo. Quando me chamaram para falar, senti o peso da responsabilidade, mas também a força que vinha daquela união inesperada. Contei minha história pessoal, como encontrei na Praia dos Corais não apenas um lugar para relaxar na aposentadoria, mas um novo propósito, uma nova família estendida. Aos 70 anos, disse para a multidão atenta, descobri que não existe idade para lutar pelo que é justo. Não existe idade para defender um lugar que amamos. E certamente não existe idade para dizermos não. Aqueles que pensam que podem passar por cima de nós apenas porque temos rugas no rosto ou cabelos brancos. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. Vi lágrimas nos olhos de muitos idosos presentes. Pessoas que talvez, como eu, haviam se sentido invisíveis, descartáveis em uma sociedade que muitas vezes valoriza apenas a juventude e o poder econômico. Na saída da assembleia, uma repórter do jornal local me abordou. Jovem, entusiasmada, ela parecia genuinamente interessada em nossa causa. Dona Matilde, o que a senhora diria para os investidores do complexo Coral Bay? Pensei por um momento, consciente de que minhas palavras poderiam definir o tom de toda a nossa campanha. Diria que eles subestimaram gravemente esta comunidade. Subestimaram a força dos velhos e pescadores sem recursos, como nos chamaram. Subestimaram o poder da união, da verdade e da justiça. E, acima de tudo, subestimaram uma advogada de 70 anos que comprou uma casa de praia para relaxar, mas encontrou uma batalha pela qual vale a pena lutar.
Enquanto caminhava de volta para casa naquela noite, com o som das ondas ao fundo, refleti sobre a incrível jornada que havia começado com um simples telefonema de meu filho 3 meses atrás. Olha, estou chegando com a minha esposa. Se não gostar, é só voltar para a cidade. Quem poderia imaginar que aquela frase arrogante seria o catalisador para tanta transformação? Meu filho encontrando redenção através do serviço aos outros. Minha nora se tornando quase uma filha. Meu neto descobrindo sua vocação. E eu, aos 70 anos, liderando uma comunidade em uma luta que talvez seja a mais importante da minha longa carreira. A surpresa que preparei para Júlio e Samantha quando chegaram naquele dia tinha se transformado em algo muito maior do que qualquer um de nós poderia prever. Havia se tornado uma missão, um propósito, uma nova chance não apenas para minha família, mas para toda uma comunidade. E de alguma forma, isso parecia exatamente como deveria ser. 6 meses depois, o outono já havia dado lugar ao inverno. As manhãs na Praia dos Corais amanheciam com névoa baixa cobrindo a areia, criando um cenário quase místico. Naquele dia específico, acordei antes do sol, como havia se tornado meu hábito desde que nossa batalha contra o Complexo Coral Bay começou. Vesti um casaco pesado e caminhei até a praia deserta. A temperatura havia caído consideravelmente, mas aquele momento solitário contemplando o oceano tornara-se essencial para organizar meus pensamentos. Nossos dias estavam tão agitados, tão cheios de reuniões, estratégias e ações judiciais, que esses instantes de paz eram um tesouro precioso. Sentei-me em meu tronco habitual, observando as primeiras cores do amanhecer pintarem o céu. Pensei em como tudo havia mudado em menos de um ano. Minha casa de praia, que deveria ser um refúgio tranquilo para minha aposentadoria, transformara-se no epicentro de uma mobilização comunitária que ninguém poderia ter previsto. Um movimento na areia chamou minha atenção. No início, pensei ser apenas um caranguejo, mas logo reconheci uma pequena figura humana caminhando na minha direção, com passos hesitantes na areia úmida. Vovó? A voz infantil de Sofia ecoou na praia vazia. Minha neta de 5 meses havia chegado ao mundo em uma tarde chuvosa de outubro, trazendo consigo uma alegria que há muito não experimentávamos na família. Samantha a carregava no colo, embrulhada em um cobertor rosa contra o frio da manhã. Vocês acordaram cedo, comentei, estendendo os braços para segurar a pequena Sofia, cujos olhos curiosos já observavam o mundo com uma intensidade surpreendente. Ela tem seu relógio biológico, respondeu Samantha com um sorriso cansado. 4 da manhã, todos os dias. Pontualmente. Sofia aninhou-se em meu colo, seu pequeno corpo quente contra meu peito. Era extraordinário como aquela criança, sem nenhuma palavra, havia conseguido curar feridas familiares que pareciam insanáveis. Seu nascimento representou um novo começo para todos nós. Tem notícias? Perguntou Samantha, referindo-se ao veredito final sobre o processo contra o Complexo Coral Bay, previsto para aquela semana. Ainda não. Cristina disse que o juiz pode anunciar sua decisão hoje ou amanhã. Samantha assentiu, sentando-se ao meu lado no tronco. Nossa relação havia evoluído de forma surpreendente. A nora distante e materialista que eu mal conhecia transformara-se em uma aliada, uma confidente e, de muitas formas, na filha que nunca tive. Estou nervosa, confessou ela. Passamos tanto tempo lutando, não consigo imaginar como será se perdermos agora. Fizemos tudo o que podíamos, respondi, balançando Sofia suavemente. E, independentemente do resultado, já vencemos de muitas maneiras. Era verdade. Nossa comunidade nunca estivera tão unida, tão consciente de seus direitos. Nosso escritório havia crescido, atendendo agora não apenas idosos vítimas de abusos financeiros, mas também questões ambientais, comunitárias e de direitos coletivos. E minha família, bem, minha família havia renascido das cinzas de traições e mágoas. Quando voltamos para casa, encontramos Júlio e Bernardo já preparando o café da manhã. Meu filho havia desenvolvido talentos culinários surpreendentes nos últimos meses. Mais uma das muitas transformações inesperadas em sua jornada de redenção. Bom dia, moradoras da praia! Saudou-nos ele,
entregando uma xícara de café para Samantha enquanto beijava a testa da filha em meu colo. Como estão minhas 3 mulheres favoritas? Ansiosas, respondi honestamente. Hoje pode ser o dia. A expressão de Júlio se tornou séria. Geraldo ligou. Pediu que estivéssemos todos no escritório às 9. Parece que há novidades. Trocamos olhares apreensivos. Geraldo havia se tornado nosso contato principal com o tribunal, graças às suas décadas de amizades no meio jurídico. Se ele pedia nossa presença, algo importante estava por vir. Às 9 em ponto, nossa equipe completa estava reunida na sala de conferências do escritório. O que começara como um pequeno projeto em minha casa de praia, agora ocupava todo o primeiro andar de um edifício na avenida principal da Praia dos Corais. Havíamos crescido, contratado mais advogados, assistentes sociais, até mesmo um biólogo para nos auxiliar nas questões ambientais. Geraldo chegou alguns minutos atrasado, seu rosto normalmente sereno marcado por uma expressão difícil de decifrar. O juiz tomou sua decisão, anunciou ele, colocando sua pasta sobre a mesa. Mas antes de revelar, preciso contextualizar algumas coisas que aconteceram nas últimas 24 horas. Todos nos inclinamos para a frente, ansiosos. Cristina, sempre prática, já tinha um bloco de anotações pronto. Ontem à noite, recebi uma ligação do Dr. Mendes, advogado principal do Complexo Coral Bay. Ele queria propor um acordo de última hora. Que tipo de acordo? Perguntei desconfiada. Um generoso, à primeira vista. Eles reduziriam o projeto em 30%, manteriam uma área de preservação permanente na parte norte da praia, construiriam um centro comunitário para os moradores locais e ofereceriam indenizações substancialmente maiores para os proprietários que decidissem vender. Um burburinho percorreu a sala. Para muitos, aquela proposta pareceria uma vitória significativa comparada ao projeto original. E o que você respondeu? Questionou Júlio. Geraldo sorriu pela primeira vez naquela manhã. Disse que consultaria a equipe, mas que sinceramente duvidava que aceitaríamos. E então, perguntei o motivo da súbita generosidade. E? Insisti. E ele deixou escapar que tinham recebido informações de que o veredito seria desfavorável a eles. Estavam tentando salvar o que podiam do investimento já feito. A sala explodiu em exclamações e aplausos contidos. Bernardo levantou-se num impulso, não conseguindo conter seu entusiasmo juvenil. Então ganhamos? Perguntou ele, os olhos brilhando. Geraldo ergueu a mão, pedindo silêncio. Oficialmente, sim. Recebi a cópia da decisão há 1 hora. O juiz Monteiro acatou praticamente todos os nossos argumentos. Declarou nulas as licenças ambientais obtidas, determinou a anulação das compras de terrenos feitas sob coação e ordenou uma investigação sobre possível corrupção no processo de licenciamento. As reações foram das mais diversas. Cristina manteve sua compostura profissional, mas um sorriso orgulhoso iluminou seu rosto. Laura, nossa investigadora, trocou high-fives com Bernardo. Zulmira, que representava a comunidade, tinha lágrimas nos olhos. Júlio permaneceu quieto, uma expressão complexa em seu rosto. Orgulho, alívio, talvez até um pouco de remorso por seu passado do outro lado desse tipo de batalha. Eu senti uma profunda gratidão. Aos 70 anos, quando muitos esperam apenas descanso e quietude, eu havia encontrado um propósito renovado, uma causa que ultrapassava minhas próprias necessidades e desejos. Isso é apenas o começo, comentei quando o alvoroço inicial diminuiu. A decisão judicial é importante, mas nosso trabalho real está apenas começando. O que você quer dizer, mãe? Perguntou Júlio. Derrotar o projeto predatório era necessário, mas não suficiente. Agora precisamos construir algo melhor em seu lugar. Um modelo de desenvolvimento que respeite a comunidade, o meio ambiente e a dignidade das pessoas. Foi Bernardo quem respondeu primeiro. Seu idealismo juvenil, perfeitamente alinhado com meu pragmatismo experiente. A vovó está certa. Não podemos apenas ser contra algo. Precisamos ser a favor de uma alternativa. A discussão que se seguiu foi uma das mais produtivas que já tivemos.
Ideias fluíram de todos os cantos da sala, desde um projeto de turismo sustentável desenvolvido pela própria comunidade, até uma cooperativa de pescadores que agregaria valor ao pescado local, passando por um centro cultural que preservaria as tradições da região. Estava tão absorta na discussão que quase não notei o mensageiro que entrou timidamente na sala, entregando um envelope para Cristina. Ela o abriu, leu rapidamente o conteúdo e me passou o documento com uma expressão neutra. "É de Rodrigo Cardoso", explicou ela, "o corretor que estava envolvido com o complexo." Desdobrei a carta, apreensiva. Rodrigo havia desaparecido da Praia dos Corais logo após o início de nossa campanha contra o projeto. Alguns diziam que ele havia sido afastado pelos próprios investidores quando perceberam que suas táticas agressivas estavam prejudicando a imagem do empreendimento. "Prezada doutora Matilde", comecei a ler em voz alta para que todos ouvissem. "Escrevo para reconhecer minha derrota, não apenas legal, mas moral. Quando lhe vendi aquela casa há 1 ano, fiz com a certeza de que seria apenas uma transação temporária. O plano sempre foi recomprar sua propriedade meses depois para o complexo Coral Bay, usando os mesmos métodos de pressão que aplicamos a outros idosos da região. O que não previ foi sua extraordinária capacidade de resistência e organização. A senhora transformou o que deveria ser uma aposentadoria tranquila em uma poderosa ferramenta de mudança social. Embora não espere perdão, ofereço esta carta como reconhecimento de seu triunfo e, quem sabe, como primeiro passo de minha própria jornada de redenção. Respeitosamente, Rodrigo Cardoso." Um silêncio reflexivo seguiu a leitura. Foi Júlio quem o quebrou, com uma observação que tocou fundo em todos nós. "Parece que você inspira redenção por onde passa, mãe." Sorri, pensando em como a vida é imprevisível. Aquele telefonema arrogante de Júlio, que deveria ter sido apenas mais um episódio doloroso em nossa relação conturbada, acabara desencadeando uma série de eventos que transformaram não apenas nossa família, mas toda uma comunidade. Naquela noite, celebramos nossa vitória com um jantar na praia. Zulmira organizou uma grande mesa comunitária, onde pescadores, comerciantes, advogados e moradores se misturaram em uma confraternização que simbolizava perfeitamente o espírito que havíamos construído juntos. Sofia foi passada de colo em colo, recebendo bênçãos e carinhos de dezenas de avós adotivos que a viam como símbolo de renovação. Seu nascimento, coincidindo com nossa luta pela preservação da comunidade, parecia carregado de significado para todos. Quando a lua cheia se ergueu sobre o mar, criando um caminho prateado sobre as águas, afastei-me um pouco da celebração para contemplar aquela vista que tanto me encantara no primeiro dia. A mesma praia, o mesmo mar, mas tudo parecia diferente agora. Ou talvez fosse eu quem estivesse diferente. Senti uma presença ao meu lado e reconheci Júlio mesmo sem olhar. Ficamos em silêncio por alguns momentos, apenas absorvendo a beleza da noite. "Eu queria te dizer algo, mãe", falou ele finalmente. "Algo que tenho pensado muito nos últimos meses." "Estou ouvindo", respondi suavemente. "Lembra quando te liguei dizendo que estava vindo para a sua casa de praia? Aquele telefonema arrogante. Se não gostar, é só voltar para a cidade." Ele fez uma pausa, visivelmente envergonhado pela memória. "Eu estava tão cego pela ganância, pelo poder que achava ter sobre você. O passado é passado, filho." "Sim, mas preciso dizer isto. Aquele telefonema foi a melhor coisa que já fiz na vida, mesmo que pelas razões erradas." Olhei para ele, surpresa com a declaração. Se eu não tivesse ligado daquele jeito, se não tivesse provocado sua reação, talvez continuássemos naquela dinâmica tóxica para sempre. Você nunca teria descoberto meus esquemas, nunca teria criado o escritório, nunca teríamos passado por essa transformação como família e como comunidade. Havia uma profunda verdade em suas palavras. Às vezes, precisamos chegar ao fundo do poço para encontrar força para emergir renovados. Às vezes, o que parece uma catástrofe é apenas o início de uma história muito maior e mais significativa. Sabe o que aprendi com tudo isso? Continuei após um momento de reflexão. Que nunca é tarde demais para recomeçar. Aos 70 anos,
Quando muitos pensam que a vida está terminando, descobri que novos capítulos podem ser ainda mais ricos e significativos que os anteriores. Júlio sorriu, colocando o braço em volta dos meus ombros. E eu aprendi que as pessoas que mais subestimamos, idosos, comunidades tradicionais, pessoas simples, são frequentemente as mais fortes quando unidas por uma causa justa. A pequena Sofia, como se sentisse que era o tema da conversa, começou a chorar ao longe. Samantha a trouxe até nós, entregando-a para Júlio, que a ninava com uma ternura que ainda me surpreendia. Para que sua filha possa crescer neste paraíso, disse ele suavemente para a bebê, precisamos continuar o trabalho que começamos. Proteger não apenas a natureza, mas os valores que realmente importam. Olhei para minha família reunida ali, meu filho regenerado, minha nora transformada, meu neto idealista e minha pequena neta que ainda descobriria o mundo. E senti uma certeza profunda de que tudo havia acontecido exatamente como deveria. A casa que comprei para relaxar na aposentadoria tornara-se o catalisador de uma revolução pessoal e comunitária. O filho que me ligou com arrogância agora estava ao meu lado como parceiro e aliado. A comunidade que deveria ser apenas meu refúgio tranquilo tornara-se uma nova família estendida, unida por laços mais fortes que o sangue. Quando voltamos para junto do grupo, fui recebida com carinho e respeito. Tantos rostos sorridentes, tantas histórias de vida entrelaçadas com a minha. Zulmira ergueu um brinde em minha homenagem, chamando-me de Guardiã da Praia, um título que me emocionou profundamente. Mais tarde naquela noite, quando todos já haviam partido e a casa estava silenciosa, sentei-me novamente na varanda para um último olhar ao mar antes de dormir. As ondas continuavam seu movimento eterno, indiferentes aos dramas humanos que se desenrolam em suas margens. Havia algo reconfortante nessa constância. Pensei em todas as surpresas que a vida me reservara. A maior delas talvez tenha sido descobrir que aos 70 anos ainda havia tanto a viver, tanto a construir, tantas batalhas significativas a lutar. Quando meu filho me ligou naquele dia dizendo: "Olha, estou chegando com a minha esposa. Se não gostar, é só voltar para a cidade." Ele não fazia ideia da revolução que estava prestes a começar. Nem eu. A surpresa que preparei para ele quando chegou, o escritório de advocacia especializado em direitos dos idosos, foi apenas o começo de uma transformação muito maior, tanto pessoal quanto coletiva. Agora, olhando para o horizonte onde o céu encontrava o mar, sentia uma paz que vinha não da ausência de desafios, mas da certeza de estar trilhando o caminho certo, rodeada por pessoas que compartilhavam os mesmos valores e sonhos. A casa de praia que comprei para relaxar tornara-se muito mais que um refúgio. Tornara-se um símbolo de resistência, renovação e esperança. E eu, aos 70 anos, descobrira que não estava no fim da jornada, mas no início de sua fase mais significativa. Como o mar que observava todos os dias, havia aprendido que a vida é feita de ciclos, às vezes agitada como uma tempestade, às vezes calma como uma manhã de inverno. O importante não era evitar as ondas, mas aprender a navegar através delas, sempre em direção a um horizonte mais amplo e luminoso. Meus queridos, que história é essa que acabei de compartilhar com vocês, não é mesmo? Quando olho para trás e revivo tudo o que aconteceu desde aquele telefonema do meu filho, sinto como se tivesse vivido várias vidas em apenas um ano. Aos 70 anos, quando muitos pensam que é hora de descansar, descobri que era apenas o começo da fase mais significativa da minha jornada. Tudo começou com uma simples decisão: comprar uma casa na Praia dos Corais para aproveitar minha aposentadoria. Um sonho singelo, depois de décadas trabalhando como advogada. Mas então veio aquele telefonema arrogante do meu filho Júlio. "Olha, estou chegando com a minha esposa. Se não gostar, é só voltar para a cidade." Uma frase que mudaria completamente o rumo da minha vida. Em vez de aceitar passivamente o controle que meu filho tentava exercer sobre mim, decidi preparar uma surpresa. Transformei parte da minha casa em um escritório de advocacia especializado em direitos dos idosos, reunindo uma equipe talentosa e dedicada. Aquele espaço seria o palco de um confronto inevitável, mas também o berço de uma profunda transformação. Quando Júlio chegou com Samantha,
A surpresa em seus rostos foi impagável. O choque deu lugar ao medo quando percebeu que eu havia descoberto seus esquemas. As manipulações financeiras, os terrenos roubados do tio Osvaldo, os planos de me declarar incapaz. Um confronto doloroso que expôs feridas antigas e verdades incômodas, mas que também abriu caminho para algo novo. Contra todas as expectativas, esse confronto não destruiu nossa família. A reconstruiu. Júlio encontrou um caminho para a redenção, usando seus conhecimentos para ajudar aqueles que antes exploraria. Samantha, que eu mal conhecia, tornou-se quase uma filha. E quando a pequena Sofia nasceu, trouxe consigo uma alegria que curou feridas que pareciam insanáveis. Nossa história familiar entrelaçou-se com a da comunidade quando descobrimos o projeto Complexo Coral Bay, um empreendimento imobiliário que ameaçava destruir o paraíso que tínhamos encontrado. A luta contra poderosos incorporadores uniu pescadores, comerciantes, professores e aposentados em uma causa comum. Usando nossas habilidades jurídicas, a força da comunidade unida e a cobertura da mídia, conseguimos não apenas derrotar o projeto predatório, mas também propor alternativas sustentáveis para o desenvolvimento da região. Uma vitória que provou que nunca devemos subestimar o poder de pessoas determinadas, independentemente de sua idade ou condição social. O que começou como uma simples casa de praia para relaxar, tornou-se o epicentro de uma revolução, pessoal, familiar e comunitária. Descobri na maturidade da vida que nunca é tarde para recomeçar, para lutar por causas justas, para encontrar um propósito maior que transcende nossas necessidades individuais. Minha história é um testemunho de que a idade é apenas um número. As rugas no rosto não diminuem nossa capacidade de sonhar, de resistir, de transformar realidades. Pelo contrário, trazem consigo a sabedoria dos anos vividos, a coragem que vem de já ter enfrentado tantas tempestades, a clareza de prioridades que só o tempo pode ensinar. Aprendi que as maiores surpresas da vida frequentemente vêm disfarçadas de problemas. Aquele telefonema arrogante do meu filho, que deveria ter sido apenas mais um episódio doloroso, acabou sendo o catalisador de uma transformação profunda. As ameaças ao nosso paraíso na praia despertaram uma força comunitária que talvez nunca descobríssemos de outra forma. E talvez a lição mais importante: nunca devemos aceitar quando nos dizem que é assim mesmo, ou que não há nada a fazer. Sempre há alternativas. Sempre há caminhos de resistência e transformação, especialmente quando nos unimos em torno de valores compartilhados e causas justas. Essa é a mensagem que quero deixar para cada um de vocês que me acompanhou até aqui. Não importa sua idade, sua condição social, suas circunstâncias atuais. Você tem o poder de transformar realidades, de recomeçar, de lutar pelo que acredita. E quando fazemos isso juntos, tornamo-nos uma força verdadeiramente invencível. Agora, meus queridos, preciso pedir algo importante. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou com essa jornada de superação e transformação, por favor, ajude nosso canal Vovó Lembrou a continuar levando essas mensagens de esperança e força para mais pessoas. Inscreva-se no canal agora mesmo. É muito simples. Basta clicar no botão de inscrição logo abaixo deste vídeo. Sua inscrição é fundamental para que possamos crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias como essa. Além disso, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Isso ajuda muito a ampliar nosso alcance. E por favor, compartilhe com seus amigos e familiares, especialmente aqueles que possam estar enfrentando desafios semelhantes. Mas o mais importante, deixe seu comentário. Conte-nos o que achou dessa história. Você já passou por alguma situação parecida? Já enfrentou preconceito por causa da idade? Já descobriu forças que nem imaginava ter? Seus comentários não são apenas mensagens. São conexões humanas que nos inspiram a continuar esse trabalho. E se você puder, ajude-nos através do Valeu Demais, nossa forma de doação que aparece durante os vídeos. Criar conteúdo diário de qualidade como este tem custos, desde equipamentos e edição até pesquisa e desenvolvimento das histórias. Cada contribuição, por
por menor que seja, faz uma diferença enorme para mantermos o canal funcionando e trazendo novos conteúdos todos os dias. Saiba que cada centavo recebido é investido diretamente na melhoria do canal e na produção de mais histórias que possam inspirar, emocionar e transformar vidas. Com sua ajuda, poderemos expandir nosso alcance e tocar ainda mais corações. Produzir esse vídeo especificamente deu muito trabalho, desde a criação do roteiro até a gravação e edição. Foram dias de dedicação para trazer até você esta história com a qualidade que você merece. Por isso, seu apoio através do Valeu Demais seria profundamente apreciado neste momento. Nosso canal Vovó Lembrou existe para mostrar que as histórias de pessoas mais velhas importam, que nossas experiências têm valor, que nossas lutas e vitórias merecem ser contadas. Em um mundo que frequentemente invisibiliza os idosos, estamos aqui para provar que ainda temos muito a contribuir, muito a ensinar e, principalmente, muito a viver. Acompanhe também nossos outros vídeos. Temos uma coleção de histórias inspiradoras que certamente tocarão seu coração. Histórias de superação, de amor, de recomeços, de pessoas comuns realizando feitos extraordinários na maturidade da vida. Lembre-se, a história que compartilhei hoje não é apenas minha. É um reflexo das experiências de tantos idosos que enfrentam preconceitos, tentativas de controle por parte de familiares, sensação de inutilidade após a aposentadoria. Ao apoiar nosso canal, você está ajudando a dar voz a toda uma geração que muitas vezes se sente silenciada. E mais importante, está ajudando a construir um futuro onde a idade seja vista como uma qualidade, não como um defeito. Um futuro onde pessoas de todas as gerações possam trabalhar juntas, aprendendo umas com as outras, construindo comunidades mais fortes e mais justas. Então, por favor, inscreva-se agora, deixe seu like, compartilhe este vídeo, comente sua experiência e, se puder, contribua com o Valeu Demais. Cada uma dessas ações faz uma diferença enorme para nós. Com profunda gratidão por ter me acompanhado até aqui, despeço-me com a certeza de que nos encontraremos no próximo vídeo do canal Vovó Lembrou. Até breve. E lembre-se, nunca é tarde demais para reescrever sua história.